Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, essa casa que nos recebe, que nos acolhe. Sejam todos bem-vindos. Tem alguém a primeira vez aqui em nossa casa de oração? Agradecemos a todos vocês que estão aqui neste momento, tá? Esse momento de reflexão. As lições que são trazidas são para que nós possamos refletir e trazê-las para a nossa vida, tá? E não só ouvir, entender, mas principalmente, o mais importante, são colocá-las em prática, tá? Para iniciar, vamos começar cantando. Vamos lá, Dona Dulce. Dona Dulce. Vamos lá. Vamos ao número 6, Saber Amar. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz da razão, é só seguir sua direção. Saber amar é dizer amém, é superar o mal pelo bem, é abrir sempre o coração para pedir e dar o perdão. Sempre o coração para pedir e dar o perdão. Saber amar é compreender, é encontrar sempre o outro ser, é sorrir, um sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar o amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar, estender a mão. Agora nós vamos para o hino da nossa casa, o número 5, Amigos do Bem. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão ignorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nessa caravana de luz, a falange de São Francisco, que
protege e conduz. A falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de poder nos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por cordeiro Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte finada de luz, inesgotável fonte de amor, fonte finada de luz. Desculpe, a voz hoje está um fiasco. Imagina. Tá bom. Ah, não. Foi excelente, como sempre. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Kelly. Ela vai ler para nós uma mensagem do Fonte Viva, tá? A lição 25 nos dons do Cristo. Kelly. Aí. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a esta casa. A leitura hoje é do Fonte Viva, número 25, os dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Carta de Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizada contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes e dispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar a semente do celeste pulmicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Vale-te o esforço do autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina
ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, ao iniciar essa leitura, Emmanuel nos chama a atenção na carta de Paulo, onde ele fala: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Ele nos coloca que cada um de nós temos um dom, nós temos um talento. Nós nascemos, cada um de nós temos um dom específico. Porém, concedidos por Deus, às vezes a gente não se dá conta do nosso talento. A gente não se dá conta do dom que a gente tem. Existem pessoas que têm um dom da escuta, o dom do acolhimento, né? Existem pessoas que têm um dom de saber receber o outro, da fala, né? De dar um carinho em forma de uma palavra. E quantos de nós já nos percebemos com esses dons? Às vezes a gente acha e confunde com traços de personalidade. E esses nossos dons, também chamados de talentos, eles não existem da gente para a gente ser melhor ou grandioso que o outro. E sim é um dom que Jesus nos deu para que a gente possa, aqui nesse plano terrestre, poder ajudar muitas pessoas. Eu acho que vocês já viram em alguns noticiários e revistas, no Instagram, né, que é onde nós todos temos mais acesso, e existem pessoas que transformam a sua profissão em um talento. Eu acho que vocês já ouviram alguns exemplos de alguns médicos que fazem para lá daquele papel de consultar seu paciente. São profissionais que acolhem, que escutam, né? Eu li recentemente, eu vi uma reportagem recentemente de um médico da Estratégia de Saúde da Família, muito conhecido pelos postinhos que existem dentro dos bairros, que a grande maioria dos pacientes deles eram analfabetos. Então, para eles não ficarem sem tomar medicação, porque principalmente as pessoas que não possuem filhos, que passam o dia todo, alguma sobrinha, algum neto, muitos passam o dia só, o que foi que ele fez? Ele pegou e colocou a cor, ele começou a ensinar as cores para essas pessoas. Então, tipo, um medicamento para pressão, ele colocou uma taxa amarela. E assim ele começou a fazer com todos os pacientes, ele reduziu a quantidade de pacientes com hipertensão naquela localidade. Então, isso é um talento. E foi um talento dado por Deus. E que muitas das vezes, provavelmente, quem sabe, né? Esse médico, ele teve essa atitude, mas ele nem se deu conta do talento que ele está tendo de acolher as pessoas, de ajudar o próximo, de engrandecer o tratamento daqueles pacientes. Então, essa lição, ela nos traz essa reflexão. Qual o talento que a gente tem? O que está escondido dentro dos nossos corações que a gente faz, parece-se uma maquininha fazendo e nem se dá conta? Quantas pessoas sabem cozinhar tão bem que às vezes a carne não é nem de primeira, mas a gente senta e come assim aquela comida maravilhosa? Aquilo é talento. E aí, se a gente fala de talento, a gente busca o amor. Porque todo e qualquer profissional, seja de uma empregada doméstica, uma faxineira, uma cozinheira, um médico, um dentista, se ele faz por amor, ele deixa resplandecer o seu talento. E aí muitas pessoas chegam, sentam à mesa para fazer uma refeição e aquela comida que aparentemente não tinha quase nada, não tinha nada para salada, não tinha nada para uma farofinha, mas sai uma comida extremamente apetitosa. Existem pessoas que têm esse talento, que faz do pouco que tem na geladeira uma grande refeição. E isso é um talento. Mas muitas das vezes as pessoas elas não se percebem com esse talento, com esse dom dado por Cristo a cada um de nós. Porque cada um de nós temos. Assim também eu posso trazer como exemplo algumas professoras. Existem professoras que elas fazem com pouco recurso tanta coisa. E hoje mesmo eu fui presenteada com uma cena de uma pessoa que hoje é minha ex-cunhada,
que ela vai fazer um boi na escolinha pública dela, pública de municipal. E ela arrumou a roupinha de boi para todos os pequenininhos da sala dela e fez um boi de papelão. Então, eu acho que quando o professor ele vai além daquilo que lhe é pago, é um talento. Eu não tenho essa destreza de desenhar nadinha, nem de fazer coisinha nenhuma, mas existem pessoas que têm. Tem pessoas que sabem cativar, tem pessoas que têm jeito de lidar com as crianças, de lidar com os jovens, e tem outros que não têm. Mas às vezes a gente pode até ter, mas não se coloca. De repente, se me der uma tesoura e um papel, eu vou poder fazer, mas eu nunca me coloquei. Eu acho que sai tudo torto, então eu nunca me coloquei. Então, assim, eu penso que essa reflexão de hoje é para que nós possamos buscar dentro da gente aquele talento, aquele dom. Porque ele não vai me fazer melhor do que nenhum de vocês, mas ele vai fazer com que eu receba essa dádiva, essa missão que o Cristo nos deu. Isso significa, esse dom, que Deus confia em cada um de nós por uma missão diferente. Eu citei aqui vários exemplos. Pode ser a capacidade de falar, isso eu sou muito boa, falo o que passa do meu tempo. A capacidade de ouvir, nem todo mundo sabe ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir uma pessoa falando aqui, mas eu não estou nem prestando atenção no que minha colega está falando. Eu, enquanto estiver atendendo, eu estou ouvindo, mas eu não estou penetrando aquelas palavras. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é quando a gente escuta com o olhar, com o ouvido e com o coração. E tem pessoas que têm esse dom, mas tem outros que tu está aqui falando, e a pessoa não está nem prestando atenção no que tu está dizendo. Existe também a capacidade de curar. Existem pessoas que têm uma grande capacidade de liderar uma equipe de trabalho, liderar uma família. Às vezes numa família nós somos 5, 6 membros, mas tem alguém da família, às vezes um filho, às vezes a sobrinha, às vezes a avózinha da casa, que tem um grande poder de liderança. É ela que organiza a vida de todo mundo. Mas às vezes, tanto no ambiente de trabalho como familiar, esse dom é muito mal interpretado. Acha que tem um autoritarismo, vem aquela questão de mandar, e é preciso observar cada um de nós temos um talento, um dom a ser colocado para fora no nosso dia a dia. O outro dom que eu também já trouxe aqui como exemplo, o dom de ensinar. Nem todo professor ensina. Já tem outros professores, aqui eu tenho vários pedagogos, vários letrados que sabem exatamente o que eu estou dizendo. Existem professores que realmente se entregam àquela profissão do ensinar, de ter a capacidade de passar uma mensagem para um aluno. Já existem outros que não são tão envolvidos. E a gente aí tem vários depoimentos, várias situações que a gente vê no dia a dia. E esses dons, eles são instrumento do patrimônio divino. Quando a gente tem o dom da escuta, o dom da liderança, o dom de cozinhar, o dom de ensinar, esse dom foi nos dado por Deus. E ele se constitui no patrimônio divino. Então a gente não pode ofuscar o dom que a gente tem. A gente precisa colocar esse dom para fora e fazer com que ele resplandeça nas nossas vidas. Nossa capacidade não são para orgulho, como eu já disse, pessoal ou benefício egoísta. Esse dom, ele precisa ter um bem coletivo, porque quando eu trago o exemplo do médico, coletivamente ele conseguiu salvar uma comunidade. Quando eu tenho uma professora, e a gente teria vários exemplos, e o exemplo que veio aqui para mim agora, foi, acho que foi de uma creche que tomou fogo, que alguém entrou lá com uma, eu não sei como foi o nome daquela serrada, não sei, não vem aqui o nome, que ele entrou para matar as criancinhas, e uma única senhora conseguiu proteger algumas crianças, se não me salvo engano, foram 50 crianças. Então, essa senhora, ela teve aquele dom, aquela presença de espírito que a gente fala, para poder cuidar daquelas crianças. Outras sairiam correndo, tentariam se autoproteger e não protegeriam o coletivo. Então, essa lição também, ela nos traz esse ensinamento
que o nosso dom, ele precisa abranger toda uma coletividade. Não é um bem para mim ter esmero, mas um bem que eu possa atingir todos aqueles que estão ao meu redor. E o bem, ele está em todos os lugares, em todas as partes. Principalmente, ou muitas das vezes, naqueles ambientes mais difíceis. Às vezes no ambiente de trabalho, às vezes em uma família em vulnerabilidade, em uma família que a gente nem usa mais esse termo, mas eu vou usar aqui para explicar a questão da desestruturação familiar. Então, às vezes o ambiente é tão difícil, mas tem algum membro daquela família, algum membro daquela repartição, daquele grupo de trabalho, que tem um talento que, em um dado momento, vai salvar aquela situação de uma problemática vivenciada naquele momento. Tá? E essas situações que elas são extremamente improváveis, que a gente diz, não, ali não sai nada. Às vezes a gente tem uns exemplos corriqueiros de uma família que o pai é usuário de droga, a mãe é dispersa, usa álcool, aí tem 3 filhos naquela família, e é um ambiente que a gente pensa que dali não vai sair nada. E um elemento familiar toma para si o comando daquela família e deixa prevalecer o talento da liderança, o talento do amor, do acolhimento, de fazer o papel de pai e mãe. Muitas das vezes a gente passa a vida toda e não descobre qual é o nosso talento. E essa leitura de hoje, ela nos chama a atenção para a gente fazer uma autoanálise. Qual é o meu talento? Onde está o meu talento? O que eu posso fazer? Porque quando a gente faz o bem para o outro, a gente faz também para si. Ele volta para a gente, faz o dá o bem e tu recebe o bem. Então, quando tem um talento e tu faz exercer esse talento, alguém vai se beneficiar com ele. E você também, né? Desperdiçar e desrespeitar a confiança de Deus é como se a gente tivesse esse talento e fingisse não ter. Fingir não querer que ele se prevaleça das nossas vidas, que ele seja o condutor, que ele nos dê direcionamento, que a gente possa estar ajudando no meio no qual a gente vive. Então, a partir do momento, a gente precisa levar isso muito a sério, porque cada um de nós, cada um tem um dom, tem um talento, mas às vezes a gente passa e não se percebe. E não se perceber é desrespeitar um dom que foi nos dado por Deus. Então é chegada a hora de nós podermos sentar, parar, refletir, observar o nosso comportamento, a nossa personalidade, o nosso modo de agir, de pensar, de sentir e dizer onde é que está o meu dom. Existem pessoas que têm o dom da calmaria. Tu chega extremamente alvoroçada, agitada, e tem aquela pessoa que está calminha, calma, senta, respira. Então tem essa pessoa. Como existe aquela pessoa que o ambiente está extremamente tenso e você chega e parece que tudo se acalma. Vocês nunca tiveram uma experiência dessa no espaço de trabalho, que o ambiente está tenso, que acabou de ter um desentendimento, aí chega aquela florzinha maravilhosa e ela já chega falando, conversando, parece que o ambiente muda todo. Sempre tem. E normalmente essa pessoa que tem essa luz divina, nem se percebe que ela é tudo isso. E às vezes numa mesa redonda, no dia do aniversário, é o dia que a gente chega e diz, a gente vai se declarar para aquela pessoa, mostrando, observando os dons dela. Mas é mais fácil a gente observar o outro do que a gente se observar. E a leitura de hoje, ela convida a gente a fazer essa auto-observação. Qual é o meu dom? Então, eu queria deixar aqui para vocês três situações para que a gente possa refletir. Você reconhece quais são os dons que Deus confiou a você? Pense em um segundo. Vou repetir. Você reconhece quais são os dons que Deus confiou a você? Dê um segundo. Próxima. Está colocando seu talento a serviço do bem, da melhoria do mundo e da sua evolução?
Porque quando a gente faz um bem, a gente pratica o amor de Cristo e a gente evolui. Será que no nosso dia a dia a gente está colocando nosso talento para o bem do mundo, das pessoas, do nosso ambiente de trabalho, da nossa família? Eu sempre cito o ambiente de trabalho e da família porque são os dois ambientes que mais a gente convive. Quando a gente não está entre os nossos familiares, a gente está no trabalho. Então eu faço esse questionamento. Vocês estão colocando esse talento a serviço do bem? Nós estamos. O segundo, como você pode desenvolver ainda mais esses talentos? Como tudo na vida é praticando, né? A gente precisa praticar, tudo é prática. Então, para que a gente saiba desenvolver melhor o meu talento, eu tenho que praticar. Então, eu deixo essas 3 reflexões, mas eu não queria que vocês saíssem daqui e esquecessem. Eu queria que vocês realmente fizessem essa reflexão íntima. Qual o talento que eu tenho? Né? Qual o meu dom? E esse dom eu posso atingir qual grupo de pessoas? Qual o bem que eu posso atingir para as pessoas com esse meu talento, esse dom que Deus me deu? Então eu queria sinceramente em cada um de vocês, hoje na hora que deitar, naquele travesseiro gostoso, naquela caminha delícia, parasse para pensar no dom de cada um. E o que a gente pode fazer para melhorar e desenvolver esse talento. Combinado? Combinadinho, né? Então tá bom. Então vamos lá fazer nossa oração, fechar os nossos olhos, concentrar, pensar em Cristo, pensar no nosso talento. Divino Mestre, Senhor bendito e misericordioso, tenha piedade, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros. Tenha piedade, Senhor, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a seguir o Teu caminho, a ser teu discípulo, Teu servo. Senhor Jesus Cristo, às vezes, no nosso dia a dia, nós temos tantas dificuldades que a gente não para pensar como um pequeno gesto pode mudar a vida do meu próximo. Senhor, nos ensina a amar, nos ensina a acolher, a escutar. Mostra, Senhor, nesta noite o nosso talento, o nosso dom e nos ensina, Senhor, a desenvolver ele a cada dia. Nós te agradecemos por todo o amor, por toda a proteção, por todo o livramento, visível e invisível. Fica conosco, Senhor, nesta noite, hoje, agora e sempre. Obrigada. Agora vamos para a primeira parte, a leitura do Evangelho. Para a segunda parte, a leitura do Evangelho com a nossa querida Jacira, o capítulo 8, itens de 18 e 19. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Marcos. Amei. Olha isso aqui, olha, viu? Eu não me sinto mais intimidada, não me sinto mais assim, envergonhada de tentar. Puxa banquinho, bota banquinho, tira o banquinho, tá? Parecendo Gilberto, como é o nome? Raul Gil, pega seu banquinho. Né? E aqui agora, ó, mas quase tu erra. Pouco por pouco, não errou. Muito bom, muito obrigada. Bom, a paz do Cristo esteja conosco. E hoje nós vamos conversar no capítulo 8, bem-aventurado aqueles que têm puro coração. E aí a gente começa pelo título, fazendo uma pergunta, porque depois nós vamos falar sobre instrução dos Espíritos, deixai-me as minhas criancinhas. Quem de nós tem puro coração? Em quantas situações nós estamos com o coração puro? Porque às vezes a gente até está aqui, né? Assim, não, hoje o meu propósito é ir para o SEAB, eu não vou pegar no celular, vou me sentar, vou prestar atenção e vou ficar ali conectado, né? Vou ficar fazendo aquela minha conexão com Deus. Aí chega um e diz assim, te via no arraial, né? Tu estava tão bonita.
Tu ficou lá até que horas? Aí tu já esqueceu o teu propósito. Aí tu já vai lembrar o que aconteceu no arraial. Porque aí tu já precisa falar para ele, como é que a gente vai evoluir desse jeito? Como é que a gente vai crescer desse jeito? Né? Aí um dia eu estava olhando e disse, meu Deus, qual é a situação que nós estamos com o coração puro? Em que momento? Eu tenho 64 anos e eu perguntando, qual foi o tempo que eu tive com o meu coração puro mesmo? Qual foi o dia? Quantas horas? E aí a gente vai diminuindo. Quantos minutos? Aí a gente não parte mais que a gente fica com vergonha. Quantos segundos, né? Então aí Jesus, ele disse, deixai vir minhas criancinhas, porque estava querendo, tem uma parábola que diz que os discípulos não queriam deixar que as crianças chegassem até Jesus. E a gente pode observar no nosso dia a dia, que às vezes a gente está danado para ter o sonho é ter filho. Né? Ah, meu sonho é ser mãe. Ah, só não lembra das madrugadas que tem que ficar acordado, né? Mas assim, meu sonho é ser mãe. Que aí a gente realiza, fantasia, né? E é tudo maravilhoso. Vamos ser mãe. Tá bom. Aí tem engravida e tem menina, é uma felicidade sem tamanho, alegria ver o menino crescendo. Aí daqui a pouco o menino tá, mãe, puxando a saia, mãe, tu tá com pressa, te arrumando para ir pro serviço. Peraí, menino, vai pra lá. Cadê o amor todinho que tu queria para estar com as crianças, queria ser mãe? Aonde tu deixou? E aí a gente vê, né? Jesus, ele disse, deixe que eles venham até mim. Amor maior que o de Jesus, né? Só de Deus que enviou ele para nos ensinar a amar. E aí a gente diz assim, mas meu Deus, Jesus preferiu as criancinhas que ainda não sabem nem o que estão fazendo, nem o que elas vão fazer lá, não sabem nem o que vão pedir, não sabem nada. Ele está falando de nós pecadores, de nós adultos, que ele precisa que nós tenhamos um coração de criança, né? Um coração puro, que saiba amar. Tem até um hino, parece que é da Igreja Católica, né? E tem um hino que diz assim, que precisa ter um coração puro, que saiba amar, né? E aí a gente vê que nós estamos difíceis de nos assemelharmos a essa criança. Por quê? Até os nossos filhos, a gente já quer que eles acham que nem nós. Se alguém te bater na escola, bata. Bata porque eu não estou criando um homem fraco. Não é assim que a gente diz? E aí a gente está formando o caráter das crianças. A gente está aqui para orientar as crianças a ser homem de bem, mulher de bem. Olha, eu já te disse, se tu não bater, tu vai apanhar quando chegar em casa. Qual é o reino de Deus que nós vamos chegar, que ele diz assim, que é para a gente construir a paz, nós estamos querendo arranjar confusão. Nós estamos brigando. O outro me pisa e eu já dou aqui discretamente uma cotovelada nele. Está doido? Está cego? Não está enxergando? Principalmente se é aquele que meu santo não bate com ele. Né? Que tem, a gente tem disso. Meu santo não bateu no de fulano pode estar do jeito que tiver pintado de ouro, para mim ele está feio. Continua feio. E eu vou arranjar todos os defeitos? A criança não. A gente vê que nas escolas, as crianças, elas estão ali para brincar um com o outro, não quer saber. Criança não quer saber de cor, criança não quer saber de social, criança não quer saber de roupa, criança não quer saber de nada, ele quer brincar. É para correr, eles vão correr tudinho lá brincando, se atrapalha, cai, bate um no outro, levanta e não chora, ninguém levanta, aí vai embora. Nós é que começamos a dizer, olha, tu não te junta com quem não presta. Mas quem que não presta mesmo?
de repente o meu filho, na visão do outro, também não presta. E aí eu estou ensinando o meu filho as coisas boas da vida. Como, gente? Como que eu vou me assemelhar a esse coração de criança? Fulano diz uma coisa, eu entendo que é para mim, eu fico com raiva de fulano, e aí eu já fico com raiva de fulano pro resto da vida. Aí eu vou perder uma reencarnação por uma coisa que eu pensei que era, que muitas das vezes nem é. E ele diz assim: o que eu quero é que vocês adultos tenham um coração de criança, se assemelhe à criança. O que é isso? É que a gente veja apenas que nós somos irmãos e que discutir, a gente vai discutir, vai brigar, vai, porque nós somos destramelhados, ninguém aprendeu a amar, mas que esse momento ele não seja eternizado, que esse momento de angústia, de desequilíbrio, que esse momento ele não possa fazer parte de uma existência inteira para prejudicar, porque nós precisamos de amor. O amor ele é tão importante que muitas das vezes a gente passa muito tempo procurando o amor. O amor, qual é o amor que eu vou achar, né? Eu quero um marido, eu quero uma esposa, mas eu quero um amor. Quero um amor para mim. Aí a gente começa a pedir coisa adoidada, depois vem, não dá conta de carregar, já que está pedindo para Deus levar. Está igual o Jô Soares, casa, separa, pede, vem. Não, agora não quero esse, eu quero outro. Devolve esse, vem outro. Isso aqui não é coisa que a gente compra pela internet, que a gente não dá certo, devolve. Passa uma vida para vir outro, aí a gente já está nesse desespero. Então é isso que nós precisamos entender, que esse coração de criança é não ter mágoa, é não guardar rancor, é não guardar ódio. Gente, a pessoa que tem ódio é uma pessoa pesada. Tu olha para a pessoa e vê um peso enorme sobre aquela pessoa. A pessoa que não tem ódio, ele se aborrece, ele se zanga ali, daqui a pouco está tudo de boa. Para ele acaba de brigar, aí é confundido muitas das vezes. Fulano é sem vergonha. O outro acabou de dizer um monte de coisa para ele faz conta que nem disse nada. E a gente vê, eu não. Aí a gente vai lá procurar o signo. Eu sou assim porque o meu signo, eu sou do signo que não perdoa mesmo. Grande vantagem, né? A gente se engrandece com o que não presta, com o que apodrece a gente, com o que nos afasta de Deus. Aí na hora que tu está perturbado, que está na situação difícil, a gente não vai chamar o signo para vir me ajudar. É Deus. Oh meu Deus, me ajuda. Quando a gente está bem, aí a gente esquece de Deus. Eu não esqueço não, Lucila. Eu faço minha oração, eu sempre faço. Que bom. E quanto tempo eu faço minha oração? Às vezes eu pergunto, agora é domingo. Não sei, né? Porque está feliz. Quando não dorme, é porque está com problema. Quando dorme, esquece de orar. Vai orar, começa assim, Pai, nossa, Deus do céu. Ai, meu Deus, você não deve estar, vou começar de novo. Aí volta, dorme, cochila, volta. Aí a gente às vezes está na casa de oração, ou coisa para dar é sono quando a gente está na casa de oração. Sono desesperado, a gente está ali, ó. Às vezes está morto de vergonha porque eu está vendo que tu está dormindo e tu está aqui assim, tomara que já seja uma hora para cá. Ah, meu Deus. E ainda tem uma história que corre por aí que eu sei tudo. Isso não é verdade não, viu gente?
Porque tem gente que diz assim, não posso cochilar, porque já se sabe que a gente que eu estou cochilando. Ela pode nem me ver, mas ela sabe. Não se prenda aos seus cochilos por conta de uma fala que não é bem assim. Né? E aí, nós ficamos presos a coisas pequenas. Porque a criança, ela é livre. Ela sabe, é leve. A criança, ela não tem vergonha de ser ela. Não é que ela seja sem vergonha. A gente precisa fazer essa diferença. Ela só não tem vergonha de ser ela. Se ela sente vontade de dar um abraço no coleguinha, ela vai lá dar um abraço no coleguinha. E às vezes a gente que daqui que já está olhando com maldade. Porque hoje em dia, as crianças desse tamanho, se der um abraço, já está querendo namorar. A gente é que faz a maldade. A nossa maldade a gente já fica transferindo para as criancinhas desde pequenininho. Né? E somos nós que somos adultos. E nós estamos aqui para conduzir esse ser. Se eu conduzo errado, ele vai ter um sentimento ruim lá na frente. Porque mesmo a gente tentando botar no caminho certo, tem hora que depois que cresce são dono da vida deles. O quê? São dono muito da vida deles. E aí a gente fica aqui. É verdade. E aí a gente hoje se torna escravo dos filhos. Que a gente tem medo de perder os filhos hoje. E tem algumas vezes que eu digo aqui para vocês, abrindo um parede, pessoa, quem está mais convívio comigo, assim, diz que é muito ruim, Jacir. O meu, vou embora para o centro, Paulo Bernardo, eu estou cheio de coisa. Vem eu, vou embora para o centro, eu estou cansada, não sei o que, tá bom. Não tem problema não. Um dia o cidadão adoeceu, mãe, me aplica um passo, eu disse, não posso. Estou muito cansada nesse momento. Você vai me deixar? Eu doente. Você vai me deixar aqui doente? Cadê a caridade? Ele está lá no centro. Vai lá no centro que tu acha a caridade. Tu não vai? Eu vou te ver se passa aqui agora. Mãe, pelo amor de Deus. E as pessoas que acham que tu é boazinha, hein? Ele não te conhece. Eu digo, não conhece mesmo. Mas tu tem a oportunidade de me conhecer melhor. Tu está aqui. E é por isso que eu não vou te aplicar o passe. Agora não. Ó, gente, todo sábado ele vem para o centro agora. Então, o único sábado ele fica lá, meu Deus, quem vai me levar hoje? A senhora pode me levar? Liga para Douglas, liga para Rodrigo, liga para Iara, liga para você para quem? Liga... Mas ele vem. Ele hoje sente vontade, ele gosta de estar aí, estuda, faz debate e ele participa muito. E se na hora que ele pedisse para eu aplicar o passe e o coração de mãe fosse à frente e chegasse e dissesse, oh meu Deus, está aqui. Vocês acham, será se ele viria? Não, porque ele ia dizer assim, a hora que eu preciso, minha mãe cuida de mim. Né? E eu cuido. É claro que eu fui lá atrás, Senhor, cuida desse cidadãozinho aí, abençoa ele, não deixa que nenhum mal aconteça com ele, mas ele precisa entender que ele tem que te seguir, que ele tem que, o exemplo tem que começar aqui, e ele precisa. Eu deixei de amar meu filho? Não. Meu filho deixou de me amar por isso? Também não. Então o fato de às vezes eu dizer para o meu irmão não, eu não posso dizer para ele não com ódio. Eu não posso dizer porque o ódio ele adoece. Cientificamente é comprovado isso, que o ódio adoece, mata as células do nosso corpo, envenena. E quantas coisas acontecem com o impulso do ódio que nós carregamos dentro do nosso coração. E que às vezes a gente se arrepende pro resto da vida e muitas das vezes não tem mais o que fazer. A criança, ela vai, quando a gente ensina ela a pedir desculpa, quando ela não está na nossa presença, que ela aprendeu, ela vai lá, pisou e desculpa. E principalmente se ela vê isso em casa,
ela vai trabalhando isso é que é o certo, isso é que é o bom. Então é assim que a gente faz, né? Mas nós não nos assemelhamos à criança, nós nos assemelhamos a animais irracionais. Você vai hoje na internet, você olha tanta coisa, é tanto ódio, é tanta raiva. Uma falou, Senhor, misericórdia, misericórdia, mulher, tudo para ti é misericórdia, tudo para ti é Deus, e é não sei o quê, e aí daí, pronto. Só riscaram um palito de força para começar uma queimação de raiva um pelo outro. Porque você parece que não está olhando cara a cara, você fica mais corajoso. Mas às vezes você está convivendo com o outro dentro de casa. Eu não aguento fulano, eu não suporto Beltrano. Você vê, hoje uma colega minha mandou para mim um vídeo em que o pai acamado, vive de fralda, o senhorzinho já está bem debilitado, e o filho batendo horrivelmente nesse pai. E diz, eu vou te bater para tu aprender, viu? O bichinho nem levanta. Você não quer nem olhar isso, irmã. Ela, o que é que a doutrina explica sobre isso? Ódio. Não aprendeu a amar. Porque nós espíritas, nós ainda ficamos tentando se esconder dentro de uma capa da reencarnação. A reencarnação existe. Ela existe. Mas nós, muitas das vezes, não queremos mudar por conta da reencarnação. Eu tenho raiva demais de Kelly. Porque nós somos inimigas na vida passada. Né? A gente foi inimiga e agora a gente tem que continuar sendo inimigo? Vem cá, criatura. Eu não presto, tu também não presta. Bora se juntar aqui, bora melhorar nós dois. Bora fazer um pacto aqui para quando eu quiser brigar contigo, tu não querer fazer, para ver se a gente melhora. A gente começar a iluminar o outro. E aí a gente tem que fazer um pacto melhor, tu pode ser melhor. Mas será que a gente faz isso? A criança, quando ela está ali, que ela não tem nenhuma interferência, né, do mal que há em nós, adultos, ela não tem inveja, ela não tem ciúme do coleguinha. Ela não tem. Mas o meu filho tem ciúme do irmãozinho dele, que nasceu agora. Ele precisa ser explicado, esclarecido para ele que aquele outro vem para somar. E ele não vem para tirar, ele vem para somar. E aí vai, porque é assim que a gente vai atenuando as arestas do passado. Mas as crianças, elas não têm inveja. Quando hoje, já os adolescentes, a maioria já tem inveja. Porque você vê hoje aí alguns casos, né, de assassinato. Mas por que você matou o fulano? Porque a vida dele me incomodava, eu tinha inveja da vida dele. Era o que eu não conseguia ser. A alegria de fulano me incomoda. E aí eu preciso ser muito fiel comigo mesmo. Que é, Camila, por que tu vive tão feliz? Tu vive sorrindo, tu assim, como tu faz para resolver os teus problemas? De repente, Camila, tem dica que vai me ajudar. Mas ao invés de eu ter coragem de chegar e perguntar isso para minha irmã, eu vou sair disseminando para os outros. Tu já viu, Camila, toda aquela área rindo. Mas você está doida? Toda rindo do vento, não sei o quê. Quando alguém se aproximar de você dizendo isso, sabe que ele está com inveja do outro. Agora, muita gente, um dia nós não vamos querer fazer esse licute, né, Kelly? Dessa coisa. Então, a gente se organiza para se afastar de Deus. Nós não nos organizamos para nos aproximar dele. Porque se eu me organizar para me aproximar de Deus, eu serei muito mais forte. Porque quem tem ódio, ele não é forte. Ele não é valente. Ele é injusto com ele mesmo. Ele está perdendo a oportunidade de reencarnar melhor na próxima vez.
Ele não está aprendendo o que é amar. E nós estamos aqui para isso. É para aprender a amar. Amar com os filhos, amar com os maridos e com as esposas. Porque é difícil, cada um tem uma criação diferente, são pessoas diferentes. Mas hoje está tudo tão difícil para você viver esse amor que o Cristo deseja de nós, para que a gente se assemelhe à criança. E quando a gente lê esse capítulo, a gente fica vendo assim, meu Deus, eu ainda não consegui sair do meu instinto. Como é que eu vou me assemelhar a uma criança? Ah, Jacira, mas eu ouvi aqui no centro que as crianças são espíritos velhos que reencarnam. E como é que eles estão ali e eles não têm raiva? Porque essa conduta dele do passado ainda está bem latente. Ele só vai começar a piorar mesmo, porque muitas das vezes a gente já não tem o domínio, dos 7 anos em diante. Até os 7, a gente ainda consegue, sabe aquela roupa que a gente lava na mão e que a gente torce assim, basta quando termina, a gente dá sacode assim. Essa sacudida eu acho que é as palmadas, né? Porque a gente de vez em quando tem vontade de dar com gente, não pode mais bater, né, Ken? Não pode mais. Lá em casa não existe essa lei. Mas vamos lá. Então, assim, como é que eu vou conseguir amar? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, como é que tu conseguiu vencer o que tu venceu, o que tu passou? Ela está aqui na plateia, né? Como é que tu conseguiu fazer isso? Simples. Eu sofri tudo que eu tinha para sofrer quando eu era criança, até na minha juventude. E eu dizia assim, eu não vou chegar na minha velhice sofrendo com o que passou que eu não pude mudar. Mas eu posso mudar e eu não vou carregar isso comigo. Qual é a bagagem que eu quero carregar para mim? Eu quero ter um belo jardim ao meu dispor. Eu quero ter comunhão com quem? Eu quero ter comunhão com o Cristo. Eu não quero ter comunhão com quem não presta. Com quem é que eu quero ter uma associação com o meu mentor? Um ser que tem uma condição mais elevada, que eu preciso ouvir, mas para isso eu preciso de o quê? Humildade. E reconhecer que ele vem me socorrer. E ele vem me socorrer muitas das vezes de mim mesma e não do outro. Porque o maior inimigo meu sou eu mesma. Eu é que sou meu maior inimigo. Antes que alguém comece a me chamar de gorda, eu quando percebo que eu já estou ficando além de mim, eu começo assim, meu Deus, eu estou muito gorda. Ai, meu Deus, mas eu estou muito gorda. Essa calça já nem fecha mais. Ai, aí você já vai ficando desesperado. De tanto você dizer, vai chegar uma amiga, aquela amiga sincerona, e vai dizer assim, mas tu tá gorda demais, tu não tá andando não? Tá caminhando? Tu mora bem do ladinho de uma academia, não sabe que eu tô cheia de artrose. Não pode nem pegar no ferro, né, cara? É assim? Então, como é que a gente vai vencer? Sabendo o que eu quero. Sabendo o que é que eu quero. Mas eu nem sei, eu sei. Eu vim para esse mundo para eu ser feliz. A doutrina espírita nos diz que aqui não haverá felicidade. Que a felicidade é lá no plano espiritual. Mas eu posso começar a organizar em mim essa felicidade. Porque se eu não começar a plantar agora, eu não terei a felicidade no plano espiritual. Se eu não começar a aprender a amar, a perdoar e ser um ser que eu quero ter luz no meu caminho, eu não vou conseguir chegar à casa do Pai. Eu não estarei ao lado de Jesus. Porque para estar ao lado dele, precisa estar pelo menos próximo do que ele é.
quando é que nós chegaremos? Nós já estamos com 64 anos e ainda não conseguimos aprender a amar. Não, eu vou deixar para daqui depois de julho, depois que passar o São João, eu vou reorganizar a minha vida para me ver, mas eu não sei se nem amanhã eu vou vivo. E aí eu vou fazer o que da minha vida? Para que lugar que eu quero ir no plano espiritual? E aí depois ainda dá um trabalho danado na reunião mediúnica. Eu dava cesta básica nessa casa, todo mês eu dava cesta básica. Como se é o SEAD que vai organizar a tua estadia lá no plano espiritual melhor? Não. Ele está servindo só de apoio para ti, para mim, para nós. Para que nós possamos aprender a se assemelhar a uma criança. E isso é muito difícil porque nós somos muito orgulhosos. Às vezes as crianças estão aqui, com quem é que as crianças têm mais afinco? É com aquele que para e se torna do tamanho deles e olha no olho dele e diz assim, tudo bem. Mas como é que a gente faz com a criança? Dá um grau de superioridade, passa a mão na cabeça, às vezes, e torce um pouquinho para beijar sem a cabeça, filho do outro. Porque se for o meu filho ou meu neto, a gente se rola no chão, está tudo bem. Mas o filho do outro não pode receber o meu carinho nem meu amor. Eu quero que o outro olhe para o meu do jeito que eu vejo. Mas eu não vejo o do outro. Eu não posso amar. Como é que eu vou amar todo mundo? Todo mundo é filho de Deus. Quem de nós não tem defeito? Todos nós somos defeituosos. Não viemos com defeito de fábrica. Nós adquirimos esses defeitos e não queremos mais nos libertar dele. Porque ele é a nossa justificativa para a nossa teimosia, para a nossa permanência no estado em que nos encontramos. Tem pessoas que são inteligentíssimas e não conseguem sair, como dizia a nossa amiga Dulcineia, do rene-rene, está ali da vida. Poxa, mas fulano é tão inteligente, é tão competente. Será que ele já aprendeu uma situação com humildade? Eu estou aqui e aí ninguém sabe fazer uma palestra, só eu. Eu já sei que sei fazer a melhor palestra que tem aqui. E aí está tudo certo, porque sou eu. Eu vou cair. E aí meu caminho não abre, porque ao invés de Deus estar olhando para mim, eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter um pouco mais de simplicidade. Eu estou condenando o meu colega de profissão, eu estou condenando o meu colega que está trabalhando comigo, e eu estou só criticando, mas fulano não se veste tão bem quanto eu, fulano não fala tão bem quanto eu, fulano... Quando a criança, ela é simples, ela vai pegar na mão do coleguinha, ela não quer saber se a roupa dele está bem. Recentemente teve um grupo de crianças que estavam fazendo uma apresentação e a outra não conseguia acompanhar. Aí ela resolveu parar, que ela não conseguia pular. Até o nome da menina aqui foi Marina, eu lembro, né? Aí ela percebeu que a coleguinha estava toda que nem a Jacira quando vai dançar, né? A coisa está para um lado, ela está para o outro. Bem assim. Aí a Marina saiu de onde estava, foi lá, pegou o braço da coleguinha e começou a pular com a coleguinha, né? Puxando, botando ela ali para o meio, para inclusão, vem para cá, tu não pode ficar aí. Puxou, brincou, e tinha hora que ela percebia que a coleguinha não estava afim, ela soltava a mãozinha, deixava ela ali, dançava, voltava e vinha pegar. Nós agimos assim? Ou nós agimos assim? Se o outro está caindo, se a gente puder dar um empurrãozinho, a gente empurra. Tem até uma máxima para justificar a nossa maldade, é quando tu vê alguém no fundo do poço, derrama a terra por cima dele, porque se tu puxar, ele vai te jogar para o fundo do poço.
aí você perdeu, enterrou, não foi, colega? Você enterrou o ensinamento do Cristo, que ele te ensinou a perdoar. E os irmãos, ele nos diz que quem vive com o coração puro, ele é bem-aventurado. Se a humanidade ainda não aprendeu a ter um coração puro, que esqueça a maldade, porque quando você lembrar o que você não pode ser, você se tornará o que você precisa ser. Porque lembrando de que você não pode ser um ser que não tem luz, você fará sem esforço, mas você fará passo a passo aquilo que você precisa fazer para não se tornar uma escuridão. Não para o teu irmão, mas para ti mesmo. Porque quando nós nos colocamos na mão dos nossos adversários, não é para o outro que vem as tormentas, mas é para mim, é para o meu caminho. E todas as vezes em que eu me coloco para destruir um semelhante meu, não é o meu semelhante que eu destruo, mas é a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre o meu caminhar. E se alguém te desejas mal, não te prende nem reforça a maldade a que ele se propõe a jogar a ti, mas apenas te coloca na condição de ser que vai iluminar aquele que te deseja mal. Não te preocupa se ele quer que você caia, porque tens a escada para que tu recomece. De repente você não está a ver a esta escada, e ao tropeçar, teus olhos irão em direção do primeiro degrau, para que tu possas seguir a tua trajetória. Caminhas com o amor e a fidelidade ao teu Senhor, porque este te fortalecerá. O amor jamais se esgotará, porque ele multiplica-se a cada vez que você dispensa um pouco de afeto ao teu semelhante. Se tu percebes que o teu semelhante cai, não te negues de ser um degrau para que ele possa subir. Se tu percebe que o teu semelhante está exausto à beira da estrada, sente ao lado dele, ofereça uma gota de esperança e dê a ele uma fagulha de luz para alimentar e aquecer o seu coração. Se te julgas um adulto competente, austero, capaz e habilitado de exercer o profissionalismo, não esqueça de rever a sua grade curricular da tua infância que habita em ti. Quando, ó humanidade, entenderás que o coração puro de criança não é aquele que não tem defeito, mas é aquele que luta para vencê-los. Enquanto adulto, não despeça teus dias na vã ilusão de que só fará o bem se o outro a te reconhecer. Mais grandioso é aquele que faz o bem e não espera que o outro te reconheça, porque você está trocando
o bem que faz por o reconhecimento na terra. E as crianças, elas brincam, choram, riem, se abraçam juntas. Os adultos, infelizmente, têm que se afastar um do outro. Nos dias atuais, basta não ver nenhuma mensagem na hora que ele quer, o suficiente, tão pouco, para gerar uma polêmica entre coração que precisam se amar. Lembrai-vos, sois vós, irmãos pelo Cristo, para com o Cristo e por Ele. Assim, meus amados irmãos, chegaremos à essência da criança quando o mal que habita em mim não mais eclode para atingir o meu semelhante, mas o mal que há em mim esconde-se para que a luz do Evangelho brilhe e ilumine a estrada que caminha. Muita paz, muito amor do coração. Divino Pai, bendito Senhor que está no céu, acolhe a cada coração, a cada súplica, a cada pedido. E aqui estamos para trazer, Senhor, do nosso ser, do nosso íntimo, a paz que nos envolve, para que haja estes corações sofridos, angustiados, desesperados, para que estes que se encontram acorrentados, distante de Ti, encontrem neste momento a luz para brilhar como Tu desejas, para que o Teu amor resplandeça a cada ser, a cada coração, e a cada família que aqui está, e que haja luz no coração, paz e amor em cada um. Que a Tua cura, Senhor, se faça em cada filho Teu. Senhor, quebra, Senhor, as algemas do ódio que atravessam e destrói famílias de tanto convívio de anos e que traga e repousa a paz, a confiança e o amor em cada ser que é da Tua igreja. Divino Pai, bendito Mestre, és Tu, Senhor, o acolhedor, aquele que traz o consolo, aquele que traz a alegria, aquele que traz a paz, aquele que traz o acalento, aquele que traz a luz que precisamos. Assim, Mestre Jesus, envolvidos nesta luz infinita que brilha em cada coração, Te agradecemos pela noite, pela paz e pelo trabalho. E em Teu nome, Jesus, damos por encerrada a primeira parte do trabalho desta noite do Evangelho, levando para a segunda parte, na continuidade desta atmosfera de paz e de luz no trabalho do passe. Fiquem com Deus e que Jesus nos acompanhe. Assim seja. Assim seja. Agora nós vamos fazer a preparação, tá, para o passe. Pedimos que todos fiquem em silêncio, se possível em oração, para que possamos melhor receber, tá, essas energias do passe. Antes, nós temos alguns avisos para fazer. Samira?
Olá, boa noite. Eu me chamo Samira. Eu faço parte da Sopa Solidária que acontece às quintas-feiras. E no dia 28, neste sábado, nós vamos realizar nosso arraial, né, que vai ser realizado pelos trabalhadores da casa, né, com o intuito da gente arrecadar fundos aqui para o nosso centro espírita. O arraial ele acontecerá às 15 horas, no dia 28, neste sábado, e a gente conta com a presença de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Desculpa. Nós também vamos realizar o nosso bazar. E nosso bazar, que vai acontecer no dia do nosso arraial, no mesmo dia. Então a gente conta com vocês e é isso. Muito obrigada. Se puderem, avisem outras pessoas, tá? Para ajudar na divulgação desse nosso bazar, que vai ser muito importante para a nossa casa, tá? Certo? Os vizinhos, né? Oi? Os vizinhos, as pessoas que estão aqui, né? Os vizinhos, as pessoas próximas que possam contribuir com a nossa casa, nós estamos aqui de portas abertas sempre, tá? Então vamos ficar em silêncio, permanecer em silêncio, para iniciarmos a segunda fase, que é o passe, tá? Dos trabalhos.